hoje, gente, então eu quero falar sobre o julgamento, né, que é um tema extremamente importante. Aliás, uma das coisas que eu mais aprendo através desse trabalho de constelação, quando eu me constelo e quando eu vou, né, fazer os cursos com Bert Hellinger, que é o criador da constelação, e quando eu convivo com ele, né, quando ele vem ao Brasil, né, que a gente pode ter a oportunidade de conviver um pouco mais, eu vejo o quanto ele realmente pratica, né, esse não julgamento. Já tive oportunidades né, de ver pessoas falando de outras pessoas e julgando e fazendo, entre aspas, fofocas, e ele dizendo, não, você não está enxergando nada, né, você não vê que essa pessoa... No sistema dela tem isso, você não vê que aquela pessoa, ela sofre por causa daquela outra coisa. Então, uma das coisas que eu mais aprendo com a constelação é o julgamento. Ontem mesmo, eu fiz um exercício comigo, né, antes de dormir, muito interessante, que é realmente a gente pegar algumas pessoas chaves, que de repente a gente se pega julgando, ou se pega incomodado, né, ou incomodada na convivência, porque a convivência não é uma coisa muito simples, a gente colocar os limites, ou a gente conviver profundamente com alguém, não é algo simples. Mas quando a gente faz esse exercício, que é um exercício de simplesmente deixar cair o julgamento, totalmente, com relação àquela pessoa. Totalmente você deixa cair não só o julgamento com relação àquela pessoa, mas a tudo. Sabe, quando a gente vê uma coisa política, experimente fazer isso por um instante, né? Eu não vou julgar isso, eu não vou julgar, eu vou deixar cair e eu vou amar, né? Eu vou abrir o meu chakra cardíaco e que eu possa amar essa pessoa incondicionalmente, sem julgamento. Gente, dá um alívio tão grande no peito, nos ombros, né? Parece que a vida, ela fica mais leve, ela esvazia. Muita gente tem medo de deixar o julgamento porque acha que então vai ficar desprotegido, porque se eu não julgo aquela pessoa no sentido de que ela pode me fazer mal, né? Então, aquela pessoa eu já sei que ela fez isso com aquela, ou ela fez isso com outro, ou eu já sei um pouco do histórico dela, então eu preciso ficar alerta e eu já julguei, né? Porque um amigo veio e já disse, o outro veio e já disse, e obviamente eu já julguei. Então eu acho que o julgamento é uma forma de me proteger. Porém, quando eu saio dessa forma de julgar, eu começo a enxergar. E enxergando, eu mudo algo que é pura física quântica, né? Conforme nós vamos evoluindo, a gente vai aprendendo a lidar também com o que a ciência descobre, que é o observador altera o objeto observado. Então, a gente pode sim ajudar uma pessoa quando a gente enxerga além do que ela mesma está enxergando. Então, por exemplo, uma pessoa mesquinha, né? Então a gente fica com raiva porque a pessoa é mesquinha, porque ela é mão de vaca, porque ela não sabe lidar com a prosperidade e eu não vou mais fazer negócio com ela porque ela é muito mão de vaca. Quando a gente consegue enxergar exatamente o que puxa esse gatilho nessa pessoa e o quanto essa pessoa sofre sendo desse jeito, eu libero isso em mim também. Porque a gente só se relaciona com pessoas que são espelhos e que têm a mesma frequência que a gente. Eu sei que é muito difícil a gente enxergar isso, mas a gente só vê notícias ou a gente só se relaciona ou tem a grande oportunidade hoje, né, pela televisão, pela internet, por tudo, de olhar para tudo, porque tudo que a gente consegue acessar é exatamente o que tem dentro de nós. E conforme nós vamos curando esses medos ou essas fraquezas, entre aspas, nós vamos não julgando mais. E não julgando mais, a gente pode ajudar. Porque uma pessoa que julga não pode ajudar. Uma das coisas que eu aprendi para me tornar uma facilitadora nessa área de constelação é justamente ficar num ambiente vazio, neutro. Então, eu, de repente, ouço de alguém, olha, porque o meu marido me traiu. Se eu vou julgar o marido dela, ou se eu entrar numa postura de tomar partido, eu não posso ajudar. Acabou.
eu não posso ajudar essa pessoa. Então, a gente só pode se ajudar e ajudar o outro quando a gente abaixa o julgamento, deixa ele cair mesmo totalmente por terra. E olha com amor para essa pessoa. Quando a gente olha com amor, a gente amplia a nossa visão integral. Porque tem gente que só olha com os olhos físicos, então são os céticos. O que ele vê fisicamente, ele acredita. O que ele não vê, ele não acredita. Outras pessoas enxergam de uma forma mais ampla. Elas percebem com os 5 sentidos. Então, às vezes, elas não veem determinada coisa, mas elas sentem. Esses dias eu tive uma experiência muito interessante. Eu comprei um livro que eu falei, eu vou ler esse livro. Eu não tinha referência nenhuma a respeito daquele autor, mas eu falei, eu vou ler esse livro. Tinha uns exercícios naquele livro também. E eu fiz os exercícios, gostei de alguns exercícios e procurei no YouTube esse autor. E quando eu olhei ele pelo YouTube, o que ele falava e como ele fazia, eu falei, eu não sei, me dá algo que eu não confio nessa pessoa. E foi muito interessante porque logo depois eu encontrei uma informação de uma pessoa dizendo que essa pessoa não era uma pessoa boa, né? Ele é um americano, enfim, que ele já tinha se aproveitado de muitas literaturas para fazer esse livro e que ele havia modificado alguns exercícios e que essa modificação tinha prejudicado fisicamente muitas pessoas. E foi interessante ler aquilo porque de alguma forma minha alma conectou com algo que não me completava naquilo que ele dizia. E assim é o entendimento integral. Se a gente usa só os nossos olhos físicos para enxergar algo, ou se a gente usa só os nossos sentidos para sentir algo, mas mesmo assim não enxergar, a gente ainda também não enxerga de forma integral. Então, através desse campo que eu aprendi a lidar com o Rupert Sheldrake, que é esse cientista, um biólogo inglês, né, que até agora é muito interessante porque tem bastante livros aqui no Brasil que falam do Rupert Sheldrake, bastante coisa no YouTube. Esse campo de informação, esse é um campo verídico, onde realmente a gente pode olhar e acreditar. Né? Quando eu faço as constelações ocultas, para mim ou para outras pessoas, mas estou contando da minha experiência como sendo constelada, né? E eu coloco um tema oculto. Então ninguém sabe o que eles estão representando, mas é impressionante a veracidade da informação, dos movimentos, porque eu sei o que está se passando, né? E eu sei o que está se passando comigo. E quando eu olho aquela representação toda, e até onde isso pode chegar, até onde a minha alma, de acordo com a minha evolução, permite que aquilo possa evoluir ou, né, expandir. Gente, é interessantíssimo esse processo. Então, cada vez mais está na hora da gente enxergar o que a Kabbalah fala, né, que nós enxergamos 1% da realidade. É começar a enxergar além desse 1%. Não digo os 99%, né, mas cada vez que a gente dá um passo, e esse passo só pode ser dado se a gente se abre, se a gente para de julgar. Quando uma pessoa vem constelar, né, ela já fala, eu brigo com a minha mãe, mas é porque minha mãe é chata, porque minha mãe brigou com meu pai, porque a minha mãe é uma pessoa ruim, porque... E barará, barará, sabe, aquele blá, blá, blá mental. Então, tem que se acalmar. E é importante a constelação em grupo, porque a pessoa que vai entrar no lugar da sua mãe, no seu lugar, elas vão olhar para algo além desse blá 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 mental. Porque esse blá 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 mental, gente, deixa a gente louco, preocupado, ansioso, porque a gente não enxerga. Então a gente começa a bater cabeça, a gente começa a tentar de alguma forma se virar, né? Então eu recomendo, né, e assim, peço para que vocês façam esse exercício também. Para ver o quanto vocês vão enxergar mais quando simplesmente cai o julgamento e o quanto você pode ajudar aquela pessoa que antigamente você julgava. Quando cai esse julgamento, que passos nós podemos dar de amor e de cura, tanto para aquela pessoa quanto para a gente mesmo, né? O próprio Ho'oponopono, que é uma técnica havaiana, né, de cura,
né, de um médico que descobriu que muitas pessoas que iam a um presídio, muitos profissionais, psiquiatras, enfim, psicólogos, iam trabalhar as pessoas internadas nesse presídio, porque eram pessoas perigosas, assassinos, ladrões, e ninguém ficava nesse presídio. E ele pegou a ficha de cada pessoa e começou a dizer, né, que se ele entrou em contato com essas pessoas, é porque tudo que aquelas pessoas têm, ele também tem. Então, ele só poderia se curar ou curar os outros se ele se curasse em primeiro lugar. Então, eu acho que esse é o principal movimento, né? É olhar para fora e ver esse fora é um espelho da minha própria vida. Então, o que eu posso curar em mim? E eu só posso curar em mim quando eu também não me julgar. Então, não julgar o outro e não me julgar me dá a possibilidade de evoluir, ao invés de sofrer, ao invés de ficar sentindo culpa, ao invés de ficar patinando nessa área espiritual. Então, vamos experimentar, né? Fazer esse exercício juntos, né? Quanto mais pessoas acendem, né, uma velinha dentro de si, uma luz interna, mais pessoas podem também seguir esse caminho, essa consciência e evoluir cada vez mais.